Bom, seguindo agora, eu vou fazer umas leituras aí que estão aí descritas aí, né? Eu vou dar uma lida aqui para a gente perceber as diferenças, né, nas formas de contar, de narrar, de falar sobre nós mesmos, de identificar a nossa história, tá bom? O primeiro é desse livro que eu mostrei a capa, Contos que se Interpenetram, que é um livro acadêmico, saiu lá na Universidade Federal do Paraíba, eu acho, ou na estadual, não me lembro agora. Resultado de um trabalho, né, de uma turma de letras e tal, e eles fizeram análise dos contos de um cara aqui, cadê? Santa Rita, leituras do conto Santa Rita de José Condé. Eu não conheço, mas esse trecho eu achei pertinente aqui pra gente. Uma abolição política sem a devida preparação gerou movimentos de consequências imprevisíveis. Não se tinha ideia exata do que fazer com os negros agora libertos. A abolição lançou o restante da mão de obra escrava no mercado de trabalho livre e engrossou o contingente de subempregados e desempregados, enquanto poucos, grandes proprietários conseguiram se soerguer, trocando a mão de obra escrava por imigrantes e máquinas, livrando-se assim de despesas com alimentação, roupa e moradia dos cativos. Esses se viram, passada a euforia da notícia, sem muitas expectativas de vida, sem terra para plantar e constatando sua ineficiência em outros espaços de trabalho. Então aí a gente tem uma narração histórica, né, bem marcada dos aspectos históricos de um estudo acadêmico e tal. Tem uma sisudez, né, na linguagem e tudo mais. E esse é um dos jeitos de contar a história, de contar uma história. Isso pode ser usado como recurso literário, a depender do tipo de personagem que vocês estejam desenvolvendo, né? O tipo de linguagem que seria mais adequada para eles também é uma dica. Pensar sempre no que é pertinente para a voz desses personagens, pensar sempre no que é pertinente para a voz desse narrador que a gente escolhe, dessa narradora que a gente escolhe colocar à frente aí dos nossos textos, tá? E que não precisa necessariamente ser sempre o mesmo, então a gente pode variar. Minha dica é vareiem. A segunda leitura é desse livro aqui, Lições de Literatura Russa, do Vladimir Nabokov, que eu esqueci de colocar o nome ali na tela, vou colocar agora. E é um trecho que ele fala sobre o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que é um cara que vai contando, né, eventos da vida dele recheados das suas impressões enquanto um homem-rato e várias outras nuances que ele apresenta ao longo do livro. Um trechinho aqui que é sobre o livro em si e sobre como Dostoiévski organiza as ideias para tratar de um determinado assunto, que eu vou ler, né, uma descrição aí da infância desse personagem que está no livro. É assim: algumas poucas páginas são dedicadas àquilo que nosso homem-rato chama de românticos. O leitor moderno não pode compreender o argumento a menos que analise detidamente os periódicos russos das décadas de 1850 e 1860. Dostoiévski e o Homem-Rato se referem, na verdade, a falsos idealistas, pessoas que de alguma forma combinam o que chamam de bom e bonito com coisas materiais, tais como uma carreira burocrática, etc. E muito diferente de hoje, né? E agora um trecho do livro Memórias do Subsolo, em que o narrador, eu esqueci agora o nome dele, eu vou procurar, fala umas coisas. Na verdade é um personagem anônimo, chamado geralmente de O Homem Subterrâneo, segundo a Wikipedia. Eu ainda não li esse livro, não sei nem se eu tenho aqui, mas é capaz. É um daqueles planos de aposentadoria, sabe? E o trecho que está no livro, né, que ele descreve aqui, um amigo dele. Para esse Zirvekov, também era aluno da escola durante todo o tempo em que estudei lá. No entanto, eu o havia odiado mesmo nas primeiras séries, simplesmente porque ele era um menino bonito e divertido. Ele sempre teve resultados ruins, piorando à medida que o tempo passava. Porém, saiu com um bom conceito porque pessoas influentes tinham interesse nele. Durante seu último ano na escola, recebeu de herança uma propriedade com 200 servos e, como quase todos nós éramos pobres, adotou ares de superioridade.
Era vulgar ao extremo, mas ao mesmo tempo um sujeito simpático, até quando se mostrava arrogante. A despeito das noções superficiais, fantásticas e falsas de honra e da dignidade, todos nós praticamente nos curvávamos diante de Zverkov. Quanto maior sua soberba, maior também a submissão de todos. E essa submissão não se devia a nenhum interesse, mas simplesmente a ele ter sido favorecido pelas dádivas da natureza. Além disso, havia um entendimento geral entre nós de que Zverkov era um especialista em matéria de tato e graças sociais. Esse último fato, em especial, me enfurecia. Eu detestava o tom áspero e autoconfiante de sua voz, a admiração por suas próprias tiradas humorísticas, que com frequência eram pavorosamente idiotas, embora ele usasse uma linguagem ousada. Eu odiava seu rosto bonito, mas imbecil, pelo qual, no entanto, teria trocado sem pestanejar minhas feições inteligentes e os modos militares desinibidos que estavam na moda na década de 1840. Leite derramado de Buarque, um trechinho do primeiro capítulo. Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já fosse um pouco assim. Uma dorzinha chata a me espetar o tempo todo e de repente uma lambada atroz. Quando perdi minha mulher foi atroz. E qualquer coisa que eu recorde agora vai doer. A memória é uma vasta ferida. Mas nem assim você me dá os remédios. Você é meio desumano. Acho que nem é da enfermagem, nunca vi essa sua cara por aqui. Claro, você é a minha filha que estava na contraluz. Me dê um beijo. Eu ia mesmo lhe telefonar para me fazer companhia, me ler jornais, romances russos. Ficar essa televisão ligada o dia inteiro, as pessoas aqui não são sociáveis. Não estou me queixando de nada. Seria uma ingratidão com você e com seu filho. Mas se o garotão está tão rico, eu não sei por que diabos não me interna numa casa de saúde tradicional, de religiosas. Eu próprio poderia arcar com a viagem e tratamento no estrangeiro, se seu marido não me tivesse arruinado.